Olá para todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. I'm your English teacher, sou sua professora de língua inglesa e nós vamos aqui gabaritar mais alguns exercícios aí de vocês. Olho aí na tela, é a atividade de fixação número 2, lá do segundo semestre, módulo 2, unidade 1 da terceira etapa. Essa atividade, ela é grande, então provavelmente nós teremos 2 vídeos aí de 15 minutos para não ficar tão cansativo. Então vem comigo que a gente já começa com um texto lá da atividade 2. Leia atentamente utilizando as técnicas de leitura estudadas. Quais foram as técnicas de leitura? O scanning e o skimming. Então, como que a gente vai fazer para ler esse texto? Primeiramente, respira fundo, não tem um ataque cardíaco, porque o texto não é tão grande. A primeira leitura que a gente faz, a gente chama de leitura de conferência. Você vai lendo o texto e vai marcando as palavras, que são cognatas, que você já conhece, as palavras que você já viu pelo menos uma vez e que você sabe o que significa. Se você faz essa leitura bem rapidinho, marcando o que você acha que conhece, quando você fizer a segunda leitura do texto, você já vai ter uma ideia mais ou menos do assunto e já vai começar a saber onde você precisa do dicionário e onde não. E muitas vezes a gente não tem um dicionário à mão e essa leitura ajuda a gente a não ficar perdido. Então, ela tem uma dupla função. Se eu tenho um dicionário à mão, é só na segunda leitura, quando eu for procurar informações mais específicas do texto, que eu vou usar o dicionário, nunca na primeira leitura. Porque senão eu não vou fixar o quê? Os conteúdos, o vocabulário. O meu cérebro ele precisa de desafio para ele fixar o conteúdo. Então, vem comigo. Vamos fazer frase a frase essa leitura. Teaching and learning at distance is demanding. Como que eu vou marcar essa primeira frase? Vamos comigo. Se eu sou a sua teacher, você já conhece a palavra teach. Eu posso circular teaching, porque é uma palavra que não é desconhecida. Se eu sou sua teacher, eu sou sua professora. Teaching tem a ver com ensinar. Learning and at a distance, distância, demanding. Parece a palavra demanda, mas não é um cognato. Então, na primeira frase eu posso marcar teaching and distance is, que são as palavras conhecidas. Se teacher é professora, teaching é ensinar ou ensinando. Ensinando. Por que ensinando? Lembra que eu falei do ING? Normalmente o ING eu vou traduzir como o nosso gerúndio. Ensinando e aprendendo. À distância. Só que observem que se eu traduzir ensinando e aprendendo à distância exigente, fica estranho para os nossos ouvidos brasileiros. Então, eu vou dar uma, como dizem, acochambrada. Eu vou traduzir como ensinar e aprender à distância é exigente, porque a ideia é que ensinando e aprendendo à distância, a pessoa tem uma demanda, ela é exigida o tempo todo. Então, em inglês, a frase faz muito sentido estando no present continuous, que é o nosso gerúndio. Mas em português, a gente trabalha mais esses termos no infinitivo. Próxima frase. However, learning. Nós já vimos na primeira frase que learning é aprender. Will, essa aqui, eu já falei para vocês várias vezes que sempre vai indicar que a frase está no futuro. However, learning will be more meaningful and deeper for distant students if students and the instructor share responsibility for developing learning goals. Olha aí as palavras que eu marquei na minha primeira leitura.
Will, porque o will sempre, ever, ever, ever vai indicar futuro. Be é o nosso verbo to be, que significa ser e estar. More sempre vai indicar um comparativo de superioridade, algo que é a mais. And sempre vai significar e. Aí vem as nossas palavras cognatas. Estudantes distantes, estudantes, instrutor e responsabilidade. Então, eu sei que eu estou falando de estudo à distância, estou falando de professor e estou falando de responsabilidade. Peguei o tema principal. Vamos à tradução? Vem aqui comigo. However significa no entanto. Learning, o aprendizado. Lembra learning? Aprendendo, aprendizado. No entanto, o aprendizado. Will be, verbo to be é o verbo ser, será. Mais, more. Meaningful significa significativo. Então, no entanto, o aprendizado será mais significativo e profundo. Deeper significa profundo. For, para. Olha aí, distant students, para os estudantes, para os alunos distantes ou à distância. If students, se os estudantes. E the instructor, e o instrutor. Share, compartilharem. Responsibility, responsabilidade. For developing, pelo desenvolvimento. Learning goals, dos objetivos de aprendizagem. Observaram aí que mesmo sem traduzir a frase toda, eu já tinha pego a ideia de estudantes, de ensino à distância e de instrutor ou professor? Então, a primeira leitura, ela é sempre muito importante para nos orientar quando a gente for fazer a leitura mais detalhada e ajuda a fixar vocabulário. Actively, continuando, faz parte do texto. Lembrando, eu dividi o texto frase por frase lá da questão para ficar fácil da gente entender na leitura. Actively, interacting with class members, interagindo ativamente com os membros da classe, da turma. Olha aí, na primeira leitura eu tenho actively, interacting, class e members como palavras cognatas. Próxima frase do texto. Promoting reflection on experience. Promovendo reflexão sobre a experiência. On sempre vai significar sobre alguma coisa. On experience, sobre a experiência, a respeito da experiência, certo? Então, o texto ele fala ativamente sobre a nossa realidade, que é o ensino à distância, e fala de uma série de pontos importantes desse ensino à distância. Por exemplo, relating new information to examples to make sense learnings. Este é o desafio. Relating new information, aqui devia ser a tradução, vou traduzir agora para vocês. Eu fiz só repetir a frase, então vamos no quem sabe faz ao vivo. Relating new information, relacionando novas information, informações. Relacionando novas informações. To example that makes sense learns. Para fazer o exemplo ou exemplificar
sense to learn, para os aprendizes, para os estudantes. Learn é aprender, learners, aqueles que aprendem, os aprendizes ou os estudantes. Então, eu estou relacionando novas informações em exemplos ou para exemplificar, para a compreensão dos aprendizes. This is the challenge, este é o desafio, and a oportunidade, palavrinha cognata, provided, oferecida ou providenciada, by distance education. Olha o tanto de palavra cognata numa frase só. Opportunity, provided, distance e education, que provide é tanto oferecido quanto provido. Então, este é um desafio e a oportunidade, challenge significa desafio, opportunity, oportunidade, oferecidos pela educação ou pelo ensino à distância. De acordo com o texto, o aprendizado será mais significativo e mais profundo para os alunos de educação à distância, se. Agora vem a parte de leitura e compreensão de texto, que eu citei lá no vídeo passado. Quando a gente lê um texto em inglês, quando vamos responder as questões, aos itens, a gente está fazendo uma interpretação, não é só uma tradução, a gente tem que entender a ideia principal. Então, de acordo com o texto, os estudantes e seu tutor compartilham a responsabilidade e os objetivos no ensino-aprendizado. Isso dá um significado mais profundo ao ensino à distância? Yes or no? Se houver interação ativa entre os membros da sala, falou alguma coisa de participação ativa no texto? Foi promovida a reflexão sobre essa experiência? Relacionar novas informações com exemplos que fazem sentido para os alunos? Aí pergunto para vocês, dessas aqui, alguma delas está correta, alguma delas está errada, todas estão corretas? Como é que vocês se relacionam aqui? Vamos lá? Apenas 3 está correta. Qual que é a 3? Só tem significado se for promovida a reflexão sobre a experiência? Será que só essa está certa? Apenas 1, 2 e 3 estão corretas? Será? 1, 2 e 4 estão corretas? Será que 2, 3 e 4 são as únicas que estão corretas? Será que só a 3 e a 4 estão erradas ou todas estão corretas? Gabarito letra E. Todas estão corretas. Segundo a informação lá do texto, sim. Se o estudante e o tutor compartilhar a responsabilidade, melhora o desenvolvimento de aprendizado. Falou isso lá no texto. Falou de interação ativa entre alunos e membros da sala. Falou o próprio texto ele é uma reflexão sobre a experiência. Fala, uma das últimas que a gente traduziu, relacionar novas informações com exemplos. Então, todas elas estão corretas. Questão 2. Leia atentamente o trecho. Using this integrated approach, the educator tasks to carefully select several technological options. Usando a abordagem, agora eu já estou dando a tradução, ó. Usando, integrated approach, a abordagem integrada, the educators task. Esse S aqui indica que a tarefa, o task, é do educador. Então, usando essa abordagem integrada, a tarefa do educador é carefully significa cuidadosamente, selecionar cuidadosamente, several, várias,
Technological options, opções tecnológicas. Então, com base nesse texto, usando a abordagem integrada, a tarefa do educador é selecionar cuidadosamente várias opções tecnológicas. The goal is both a mix of instructional media, meeting the needs of the learner in manner the instructionally effective and economically prudent. Olha aí, já estamos com 15 minutos de aula. O que é que vocês vão fazer para mim? Quem não fez essa atividade ainda, vai pegar esse texto, atividade 2, vai ler bastante atentamente e vai circular, ou se você não tiver o texto impresso, estiver lendo em meio virtual, vai anotar num caderno todas as palavras que você considerar cognatas antes de tentar responder. Esse é um exercício muito importante, ó. Lê aí e vai marcando. Eu já vou dar a dica. Integrate, using, educator, technological, select, options. Pega essas palavras e vai anotando no seu caderninho, como se fosse um mini dicionário pessoal. Faz isso com todas as frases do texto dessa questão 2, sem pressa. Você vai ver que responder as questões vai ser facinho. E no nosso próximo vídeo, eu vou gabaritar a questão 2 e continuar aí as atividades de fixação do bloco 2. Combinado? Então, fizemos a leitura do texto 1, foi um texto longo, comeu bastante do nosso tempo. Vou dar um tempinho para quem não fez ainda, ou para quem fez e não lembra como é que respondeu, porque eu sei que tem gente que fez aí e que não lembra de nada. Pega esse texto da questão 2, lê com bastante cuidado, marca no seu caderno todas as palavrinhas que parecem com português e só depois disso tenta responder. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você entender a questão, certinho? Então, ó, próximo vídeo eu trago para vocês o gabarito, combinado? Então, thank you very much, vejo vocês no próximo vídeo.